Fala pessoal, tá começando o Tô Bem na Cozinha e hoje a gente vai ensinar você a fazer um prato da cozinha mexicana. Uma quesadilha de frango. É claro que existem várias versões de quesadilha, essa daqui é só a nossa versão desse prato que eu gosto muito e eu espero que vocês também gostem. Então a gente vai começar aí cortando a nossa cebola, lembrando que o recheio da quesadilha, você pode inventar o que você quiser. Como a gente vai refogar aí bastante os nossos legumes, a gente pode cortar tudo em pedaços grandes, que depois vai ficar tudo muito macio. A gente também vai precisar de um pouquinho de pimentão, você pode usar a cor do pimentão que você quiser. Essas daqui são as cores que a gente encontrou. E também nessa receita a gente vai usar um pouquinho de bacon. E como eu disse, tudo é muito opcional, embora a gente vá deixar aí a receita na descrição do vídeo, você pode pôr o que você quiser na sua quesadilha. Quesadilha é tipo um sanduíche, vamos dizer assim, você pode inventar com vários recheios que você quiser. Então aí depois de fritar o nosso bacon, a gente vai colocar ele para secar, a gente vai secar um pouquinho ele, e aí agora é o nosso recheio principal dessa quesadilha, é o frango. A gente está temperando 2 peitos de frango, a gente vai temperar só com um pouquinho de sal, pimenta moída na hora e a gente vai colocar também um pouquinho de pimenta caiena. Como é um prato mexicano, eu prefiro sempre fazer um pouquinho mais apimentado esse prato. Então você pode aí, se você quiser, abusar um pouquinho das pimentas. É só temperar então dos dois lados. Aí eu tô colocando um pouquinho de shoyu. Não é muita coisa, embora o shoyu seja um tempero japonês, ele vai deixar o frango um pouquinho mais dourado, ele vai deixar o frango um pouquinho mais bonito. E a gente vai começar aí a grelhar os nossos frangos antes de começar a montar a quesadilha. A gente vai grelhar ele dos dois lados. E o que eu faço geralmente quando eu faço a quesadilha, como eu vou cortar isso em tiras depois, eu costumo grelhar ele um pouquinho mal passado. Eu deixo ele mal passado dentro. Você vai ver agora aí que eu vou cortar ele em tiras. E depois de cortar ele em tiras, eu volto ele na panela. Ou seja, essa passada que eu dei é como se fosse uma selada. Isso acaba deixando essas tirinhas um pouquinho mais suculentas, elas não ficam secas. Eu já tentei fazer ela grelhada desde o início, essas tirinhas acabam ficando bem secas. Então dessa forma eu descobri que é uma forma de deixar elas bem suculentas. Assim eu acho que é um pouquinho melhor de fazer então. Então agora a gente vai começar a refogar a nossa cebola e os pimentões. É só voltar na mesma panela que a gente fez o frango. A gente pode começar aí já com a cebola e quando ela tiver um pouquinho mais macia, a gente coloca o pimentão e a gente vai passar bastante eles, vai refogar bastante até ficar bem macio, tá? É bom não deixar ele muito duro, porque senão fica ruim mesmo. A ideia é realmente passar bastante a cebola e os pimentões ou outro acompanhamento que você quiser aí. Aí eu tempero um pouquinho com sal e pimenta e jogo mais um pouquinho aí de azeite para acelerar, para ajudar aí o refogamento. Quando tiver bem molinho, quando tiver bem macio, a gente volta a carne do frango e não precisa nem passar muito mais, tá? Eu voltei aí só para dar uma temperada mesmo a mais no frango. E a partir de agora a gente já pode começar a montar a nossa quesadilha. Aqui a gente está usando as tortilhas, que aí no Brasil eu sei que também é fácil encontrar, não procura marca importada, tem uma marca nacional com preço bem legal. Aí eu passo um pouquinho na panela, eu já estou passando as duas, e aí eu tirei uma tortilha, tá? Agora na panela só tá uma tortilha, porque é a parte de baixo, e a gente vai começar a colocar a nossa mistura de queijo. Aqui a gente está usando meia mussarela e meio cheddar, esse queijo ralado mesmo, e essa é a ideia da tortilha mesmo. Esse queijo que vai embaixo, na base, ele vai virar tipo uma cola de todo o recheio. Quando essa tortilha for passando na panela, for ficando crocante, esse queijo vai derreter. E aí, a partir de agora, a gente começa a montar o recheio da nossa tortilha com o refogado que a gente fez com o frango e com a cebola e o pimentão. E aí você vai ter que colocar o que você escolheu para refogar. A ideia é deixar colocar bastante recheio, mas não deixar muito alto, porque você vai ter que fechar essa quesadilha
e ela é, na verdade, ela é um pouquinho fina, né? Vamos dizer assim, você tem que deixar ela fina, no final você vai entender o que eu tô querendo dizer. E aí, depois de colocar os nossos recheios, a gente vai terminar colocando o bacon que a gente tinha fritado, tá? Colocar um pouquinho, distribuir aí um pouquinho o bacon, e você já tá vendo que o queijo de baixo já está derretendo. Então agora a gente vai colocar o queijo da parte de cima. Você pode colocar um pouquinho menos do que você colocou embaixo, e a partir daí você vai pegar a outra parte do seu pão, da sua tortilha, e vai colocar em cima. Enquanto ele for esquentando, eu costumo usar uma panela menor do que a panela normal que eu estou usando, e começo a achatar ela. Começo a achatar o recheio até ele ficar por igual. Vai ficar aí mais ou menos, dependendo do seu fogo, você pode usar um fogo médio, de 3 a 4 minutos, tá? Começou a ficar crocante aí, eu virei e eu começo a achatar do outro lado para ela realmente ficar bem fininho. E tá praticamente pronto a nossa quesadilha. Ela é muito fácil de fazer, agora é só cortar em pedaços. Você pode comer ela com uma salada, você pode comer com sour cream, ou então até um acompanhamento, os típicos acompanhamentos mexicanos, né? O pico de gallo e outros tipos de acompanhamento. É uma receita muito legal, muito fácil de fazer. Você pode comer, ele acaba sendo um prato principal, mas você come como se fosse uma entrada. E essa foi nossa receita de hoje. Eu espero que você tenha gostado, e curta o canal, inscreva-se no canal, e até o próximo episódio.